Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu vou mostrar para vocês como otimizar a sua campanha através das fontes. Então após isso pessoal, mexemos nos KPIs, você já tem essa visão mais ou menos do período que vocês selecionaram. O próximo passo agora é a otimização por fontes. Então como que nós iremos chegar lá? Aqui, vocês podem tanto clicar diretamente ou abrir uma outra aba, seremos direcionados para outra aba com algumas outras informações. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos anúncios, a otimização por fontes, a lista de bloqueio por fontes e as estatísticas. Então o que eu sempre recomendo, iniciar a otimização da sua campanha pela otimização de fontes. Depois nós iremos falar sobre os próximos passos. Então aqui, pessoal, nós temos a homepage, digamos assim, das fontes. Vocês podem ver que aqui a gente tem regras de otimização. Mais uma vez, aquele íconezinho explicando o que é cada KPI que aparece aqui. Então vocês podem fazer. Vamos tirar isso aqui para deixar nossa visão mais limpa. Aqui temos o período. Como estava na homepage do dashboard, nós temos os últimos 7 dias. Temos o domínio da fonte. Eu vou explicar exatamente o que é cada ponto, mas só para vocês verem aqui também. Então, por exemplo, Lucas, mas eu não quero ver isso ou aquilo, é a mesma lógica da homepage, tá? Nós podemos pegar aqui e selecionar, então vamos fazer juntos aqui. Isso aqui nós não precisamos. Então, ó, meta, já estamos aqui, temos uma taxa de conversão, então também, caso vocês tenham alguma dúvida na hora de selecionar o KPI, também teremos a explicação aqui. Então aqui, ó, para mim assim tá ótimo. Nesse caso aqui nós não temos a receita é o ponto que você consegue adicionar quando você faz o traqueamento da sua campanha. Ponto muito importante, pessoal, para que a gente possa fazer a otimização de fontes e toda outra otimização em relação a anúncios e outros relatórios que nós iremos ver posteriormente. É muito importante que o traqueamento tenha sido feito para que você possa ter a melhor experiência dentro da nossa plataforma. Então aqui, ó, já selecionamos, podemos tirar esse KPI aqui. A mesma lógica, clicamos em aplicar, vocês podem ver que já temos alguns pontos. Então, pessoal, vamos para a otimização de fontes. Pessoal, o ponto para nós alterarmos, que temos a visão do gasto do maior para o menor, eu particularmente gosto de começar dessa maneira, então a gente vai começar assim, mas um ponto importante que eu quero explicar para vocês, antes de nós seguirmos com a nossa otimização, esse multiplicador aqui de coeficiente. O que é isso? O 1.0 sempre vai ser o CPC do seu anúncio, e no caso vamos falar que está 30 centavos, então esse 1.0 aqui representa 30 centavos, você consegue clicar e ver exatamente qual o CPC, a gente já vai chegar lá. Então nesse caso de 1.30, nada mais do que é 30% acima do CPC que está no seu anúncio, então para esse específico site nós estamos pagando aqui, ó, 78 centavos. Por que a gente está pagando mais esse site? Exatamente pela performance ou não? Então vamos olhar aqui agora fonte por fonte, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer a otimização, lembrando que isso é a minha forma de fazer, então o ideal aqui será que vocês também criem a forma de vocês de otimizar, e sempre é muito importante bater com o seu gerente de conta para vocês conseguirem juntos pensarem na melhor estratégia. Um ponto importante, os dados estão nos últimos 7 dias. Aqui, esse KPI ele é essencial, pessoal, ele nada mais é do que a taxa de ganho nas últimas 24 horas. Tá? Hoje, com as otimizações por fontes, nós temos esse KPI na hora de otimizar e na minha visão ele é essencial. O que esse KPI representa? É a taxa de ganho do leilão nas últimas 24 horas com base na configuração da sua campanha, seja ela por sistema operacional, por região, por alguns sites específicos. Então esse dado ele é essencial para a gente otimizar nossa campanha. E caso vocês tenham essa dúvida, por exemplo, pô, mas qual é a taxa de ganho que eu tenho que ter que seria saudável? Sempre considerem de 50% para cima. Então vamos fazer junto a otimização dessa campanha. No caso aqui, tá? Essa campanha ela tem como objetivo de meta principal R$200. Lembrando, estamos considerando os últimos 7 dias. Tivemos um gasto de R$622 e nenhuma conversão, então está muito alto. E aqui a meta adicional 1, só tivemos uma. Como tivemos esse gasto, não tivemos nenhuma meta principal e ele está muito acima da meta que estamos buscando, o recomendado é nós retirarmos esse site da nossa campanha. Então vamos seguindo aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, 220, como vocês podem ver, estamos com um resultado muito bom de meta adicional 1 por esse CPA aqui. Então, o que eu recomendo a gente fazer? Como ele está 220, a gente pode aumentar um pouquinho, vamos aumentar 20%. Aqui a gente coloca 1.8, vocês podem tanto digitar quanto ir pelas nossas setas.
um ponto legal de explicar para vocês. O que é esse CPC mais alto e o menor CPC? Caso os anúncios tenham CPCs diferentes, nós iremos mostrar esses dados. O que eu recomendo para vocês é sempre colocar o CPC dos anúncios igual. Pô, por que 20% a mais, Lucas? Vamos olhar a taxa de ganho que, como eu falei, é um KPI excelente para nós. Esse site, mais uma vez, nós temos um CPA muito próximo do que nós estamos buscando e a nossa taxa de ganho está em 47%. Então nós queremos ganhar mais leilão nesse site, pois ele está trazendo um resultado bom para a gente. Então vamos colocar aqui, vocês podem ver. Mudamos, e quando a gente muda, temos esse ícone aqui de quando o CPC foi alterado e qual era o valor anterior. Isso aqui é muito legal para vocês. Como vocês podem ver aqui, a gente já tem um gasto bem menor em relação ao CPA que nós estamos buscando, que é R$200, porém temos aqui uma meta adicional de R$37 também que está dentro. Então o que será legal? A gente pode aumentar aqui também e colocamos, vamos aumentar. Nesse caso, esse aqui está ótimo, 2 conversões de meta principal, com um CPA de R$52, muito abaixo do que nós estamos buscando, e a nossa taxa de ganho de leilão está em 68%. Aqui nós podemos ser um pouco mais agressivos, então vamos aumentar 30%. Aqui estamos seguindo a otimização por cada fonte, mas também nós conseguimos otimizar mais de uma ao mesmo tempo. Então vamos fazer aqui juntos. Essa aqui, está ótima, como vocês podem ver. Vamos pegar essas duas que estão com 2 metas principais, muito abaixo do nosso objetivo. Selecionamos as duas aqui, vocês vêm aqui em cima na etiqueta e aqui nós colocamos o CPC. Temos a explicação maior daquele ponto que eu falei para vocês, dos CPCs diferentes entre os anúncios. Então aqui a gente pode colocar 1.6. E vamos lá, pronto, alterou. Já estamos bem abaixo do CPA que nós estamos buscando. Então aqui, pessoal, uma parte que eu recomendo após olharmos os dados de gasto do maior para o menor. Vamos fazer a mesma lógica do maior para o menor dentro dos nossos dados de meta principal. Por que isso é importante? Porque às vezes, como vocês podem ver aqui, já é um caso clássico. Esse site teve muito pouco gasto, mas já teve uma conversão para a gente. Então é importante sempre vocês, após passarem o gasto do maior para o menor, fazerem essa lógica aqui. Então vamos aqui, por exemplo, o primeiro é excelente. Como vocês podem ver, ele só tinha um gasto de R$52, só que ele trouxe 3 conversões de meta principal para a gente, num CPA muito bom, muito abaixo do que nós estamos buscando. Porém aqui, vocês podem ver, a nossa taxa de ganho está em 92%. Então vocês não precisam aumentar tanto o CPC assim. Então aqui vamos aumentar 10%, por exemplo. Uma dúvida que pode surgir, por que nós só aumentamos 10% aqui, nesse e naquele outro, sendo que ele está com um CPA muito bom para a gente, meta principal, sendo que nos outros a gente aumenta um pouquinho mais? Exatamente pela questão da taxa de ganho. Como estamos 92%, vamos buscar o 100%, mas a gente não precisa aumentar tanto, não precisa ser tão agressivo no aumento do CPC para essa específica fonte. Lembram do ícone que nós falamos da alteração? É um ponto importante, você tá ali otimizando, tá animado, fala, caramba, será que eu alterei ou não? Então aqui é legal que vocês podem passar, então aqui nós já alteramos, aqui nós também já alteramos, esse também, então é um lembrete. Então aqui vamos aumentar também, vamos colocar um 30%, porque tá com um valor muito bom, tivemos tanto a meta adicional quanto a meta principal. Aqui nós terminamos a otimização da meta principal. O próximo passo recomendado para fazermos é através da meta adicional 1. Então aqui nós podemos voltar com a mesma lógica, por exemplo, do gasto do maior para o menor. Nesta específica campanha nós temos uma meta adicional de R$100 como objetivo. Então sempre é importante vocês terem o objetivo de vocês claros para cada etapa da meta e levar eles em consideração para fazer a otimização. Então aqui temos os ícones que já foram sites que nós alteramos. Então, por exemplo, essa aqui nós não chegamos a otimizar. Tivemos um gasto de R$92, porém tivemos uma meta adicional 1 que está dentro do nosso objetivo da meta adicional 1. Aqui, mais uma vez, legal nós considerarmos o dado da taxa de ganho. Estamos em 59%. Então, com isso, podemos aumentar 20% aqui, já alteramos. Eu sempre gosto de fazer dessa maneira, pelo gasto, considerando a minha meta de CPA que eu estou buscando. Aqui já ficou abaixo mais uma vez do 100. Aqui está um valor que está bem legal de resultado da nossa meta adicional 1, considerando o nosso objetivo de 100. E aqui nossa taxa de ganho do leilão está em 31%. Podemos aumentar aqui 30%, foi para 1,50 o nosso coeficiente aqui. Então, após isso, nós seguimos do maior para o menor em gasto, vamos para a mesma funcionalidade, só que agora levando em consideração a nossa meta adicional 1.
Então aqui, como vocês podem ver, esse ícone ajuda muito a gente. Então já alteramos hoje o nosso coeficiente, então podemos passar a ter em relação a isso. E agora temos esses outros aqui, ó, todos estão dentro do nosso CPA. Então o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar todos juntos para alterarmos o CPC. Ó, aqui nós já alteramos. Sempre importante até, pessoal, a gente começar do final do funil e ir voltando nele, porque você vai estar otimizando pela sua meta principal. Porque às vezes você vai estar ali olhando o CPA da sua meta adicional, você fala, pô, esse CPA tá muito bom, mas pô, eu já otimizei com base na minha meta principal. Mais uma vez, esse coeficiente aqui da alteração, ele é muito importante quando vocês estão fazendo a otimização. Vamos selecionar aqui, ó, também que está dentro, ó, do nosso CPA de meta adicional. Aqui também, ó, esse aqui temos bastante. Então vamos ver que todos estão dentro, a gente pode aumentar para 20%, porém aqui, ó, já temos 2 desse que estão em 20%. Então o que a gente vai fazer? 20% a mais do CPA, né? Vamos colocar aqui a 1.4, podemos retirar ele. Aqui a mesma coisa, nós colocamos 1.4 e retiramos eles. Todos os outros agora estão com coeficiente 1. Então vamos alterar aqui em cima, vamos colocar um aumento de 30%, porque todos eles estão abaixo. Lembrando, porque todos eles tiveram uma meta adicional abaixo do valor de objetivo que nós estamos buscando. E último ponto, pessoal, que eu queria mostrar para vocês é aqui também temos as colunas, como a gente falou. Mais uma vez, lembrando, vocês podem alterar e deixar da maneira que vocês quiserem. E aqui, um ponto que eu acabei não passando e eu queria mostrar para vocês antes da gente terminar esse vídeo é as linhas por página, caso vocês queiram ver uma lista maior, os domínios, quando vocês estiverem otimizando. Então vocês podem colocar 50 aqui. E para finalizar esse vídeo, pessoal, eu gostaria de deixar uma dica, como flutuações acabam acontecendo. O que eu acho muito legal de se fazer é otimizar as campanhas com 2 abas. Então, por exemplo, aqui vocês podem duplicar essa aba e colocar um período maior. Então, exemplo, aqui nós estamos olhando os últimos 7, podemos deixar na outra aba 30 dias ou o mês até o momento. É uma dica que eu acho muito legal para vocês seguirem, até porque essas flutuações durante um período menor de tempo podem ocorrer. Então, quando você estiver otimizando, é legal você ter essa base. Óbvio, a base do período você escolhe, mas é legal você ter essa base com um período de tempo menor e um período de tempo maior. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, por exemplo, como a gente poderia fazer. Vamos duplicar a aba aqui. Carregamos a nossa outra aba. Então, aqui nós podemos colocar, por exemplo, o resultado no mês. Então eu queria mostrar aí muito isso para vocês. Por exemplo, vocês estão checando aqui, vamos voltar no período que vocês selecionaram, vocês estão checando uma fonte específica e vocês ficaram, pô, esse resultado aqui talvez não pareça muito legal, mas deixa eu dar uma olhada num período maior. Vocês podem copiar o domínio da fonte e aqui no campinho procurar, vocês colocam essa fonte, vocês podem ver no mês inteiro os dados vão estar atualizados aqui só para essa fonte. Então é uma dica muito legal que eu gostaria de dar para vocês em relação à otimização das fontes. Por hoje é só em relação às otimizações por fonte de tráfego. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E lembrando mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato com seu gerente de conta. Obrigado pela atenção, nos vemos. Tchau, tchau.